Você coloca o seu bebê para dormir, em uns momentos ele dorme rapidinho, mas em outros momentos ele demora um pouco mais para dormir, ele fica mais choroso, mais irritado, bocejando, esfregando os olhinhos. Pois bem, isso pode sim ter relação com a famosa janela de sono. Mas e aí, será que essa janela de sono realmente existe? Como saber a janela de sono do seu bebê? A janela de sono nada mais é do que aquele período em que o bebê ele fica acordado até a próxima soneca, ou seja, é o período que ele fica acordado entre uma soneca e outra soneca. E essa janela ela muda conforme o cérebro do bebê amadurece, ou seja, um recém-nascido ele consegue fazer mais sonecas, enquanto um bebê ali de 4, 5 meses ele já faz menos sonecas durante o dia. Então ali nos primeiros meses, né, de vida, o cérebro do bebê ele passa por processos muito importantes, né? Ele se desenvolve muito rápido. Consolidação da memória, crescimento do bebê e até o fortalecimento do sistema imunológico. Por isso então que as sonecas, né, que dormir para um bebê não é perda de tempo, pelo contrário, faz parte, né, desse processo do desenvolvimento. E aí então o que acontece quando essa janela passa? Muitas mães acreditam que quanto mais cansado o bebê tiver, melhor, né? Vou deixar ele acordado por mais tempo durante o dia para ele dormir melhor à noite. Porém, na prática, né, acontece justamente o contrário. Quando o bebê ele fica acordado aí além do que ele consegue aguentar, passa do tempo essa janela, ele acaba liberando hormônios como o cortisol e a adrenalina. Isso pode acabar fazendo com que o bebê fique mais irritado, mais choroso, com que ele acorde mais vezes à noite. É o famoso bebê cansado demais para conseguir dormir. Tá passando um helicóptero aqui, acabou de passar, e tem alguém que tá furando alguma coisa, barulho de furadeira. Eu espero que isso não atrapalhe tanto o vídeo. E aqui então entra um ponto bem importante. A janela de sono é uma regra. Bebês são pessoinhas, são pessoas como a gente. Então, cada bebê vai responder de uma maneira diferente. Isso não é uma regra que todos os bebês, por exemplo, de 4 meses vão ficar acordados por 2 horas e dormir 40 minutos. Daí acorda mais 2 horas e dorme de novo 40 minutos. Alguns precisam de um pouco menos, outros vão conseguir ficar acordado um pouco mais de tempo. A gente ficar de olho ali no relógio ajuda, é um parâmetro, né, pra gente começar a entender melhor a janela de sono do nosso bebê, mas ainda observar os sinais continua sendo o mais importante. E quais são então esses sinais, né? Quais são os sinais de sono que o bebê dá? Bocejo, esfregar os olhinhos, olhinhos vermelhos, choro. Ele vai parar de sentir vontade de brincar, as brincadeiras não vão mais ter interesse dele. O olhar distante também. O meu filho, quando ele tá com sono, depende também, né? Tem dias e dias. Mas o meu filho, ele tá começando a querer dormir, uma coisa que ele faz que é isso, que é o olhar distante. Ele fica assim olhando para um ponto. Aí ele não olha pra gente, ele fica olhando para um ponto, sabe? Porque assim ele tá começando a pegar no sono. Mas geralmente a gente precisa nanar ele, né? A gente precisa nanar, ele não dorme ainda sozinho. Mas é um sinal que ele dá, que a gente já consegue perceber que ele tá com sono. E nessa idade do bebê, ali pelos 4, 5 meses, os choros dele frequentes geralmente vão ser por fome, por sono ou por cólica. Graças a Deus, o meu filho ele não teve episódios de cólicas assim tremendas. Então a gente já acostumou e a gente já consegue entender que o choro dele ou é por fome ou é por sono, né? Às vezes até ele vai acusar o peito porque ele não tá com fome, ele tá mostrando que ele tá com sono, que ele quer ser mimado para dormir o soninho dele. Porém, o que pode acontecer também é quando o bebê passa ali do tempo da janela de sono dele, ele pode ficar mais agitado, ele pode querer brincar mais, ele pode parecer que está mais desperto, mas na verdade é porque ele acabou passando ali do tempo da janela de sono dele. Então, como descobrir a janela de sono do seu bebê, né? Durante alguns dias, você vai observar ali que horas ele acorda, quanto tempo ele demorou para adormecer.
Quando começam os sinais de sono. Logo então você vai começar a perceber um padrão ali. E é assim que muitos pais começam a entender melhor a janela e o tempo de sono do seu bebê, assim conseguindo ajudar para que o bebê consiga dormir melhor nesse tempo. Eu vou ver se eu consigo deixar aqui, né, em alguma parte, o tempo médio ali da janela de sono por idade. Senão eu posso postar também no feed essa imagem. Claro que não é uma regra, mas ajuda para que a gente tenha mais ou menos uma ideia ali em relação à idade do nosso bebê, quanto tempo geralmente são as janelas de sono, o tempo de soneca, o tempo de desperto. Aqui, por exemplo, aqui em casa funciona muito melhor quando o meu filho, a gente coloca ele para dormir na sala, a gente fecha a cortina, fica aquele amarelinho da cortina, fica a claridade da luz, mas fica um amarelinho. É uma cor que, no meu ver, já dá um tomzinho assim de soninho mesmo, de descanso. Ele geralmente dorme no sofá ou no carrinho dele. Por quê? Aqui onde a gente mora é um bairro industrial, tem bastante empresa, tem bastante indústria, então tem barulho sim na volta. E aqui na frente mesmo tem um comércio bem grande. Então o que acaba acontecendo com o meu filho? Quando a gente coloca ele no berço dele, ali no nosso quarto, né, que ele dorme com a gente por enquanto, qualquer barulho que dá aqui na frente ele já acorda. Porque o quarto é muito silencioso. A gente costuma fazer o quê? Colocar uma música de ninar ali na sala e a gente deixa essa musiquinha de fundo rolando, essa música de ninar. Ele consegue dormir muito mais, fazer as sonecas dele muito mais assim do que no quarto. Mas se você mora num lugar onde é 100% silencioso, não tem barulho, vale então você colocar, né, o bebê no berço dele, no quartinho dele, enfim, colocar talvez uma musiquinha também para relaxar, deixar o ambiente mais escuro. E a gente não deixa o ambiente muito escuro, como eu disse, eu deixo o ambiente mais clarinho, entender que ainda é dia, né, que ele não está fazendo, sei lá, a soneca da noite, mas eu acho que tudo é válido, né? Eu acho que não existem regras, né? Nesse meio da maternidade, a gente vai vivendo e cada mãe, dentro da sua casa, com a sua rotina, com a rotina do marido, seja qual for a rede de apoio dela, que vai entender melhor o que vai funcionar melhor. Na maternidade não tem como a gente usar regra e dizer que uma coisa vale para todas as mães do mundo. Não tem. Não tem, porque a minha realidade é diferente da sua. Então, o que pode funcionar para mim pode não funcionar para você. Mas isso que é o mais legal da maternidade, né? A gente vai trocando as experiências. Então, às vezes tem alguma coisa que eu leio, que uma mãe fez, que eu paro e penso, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu vou testar aqui com meu filho. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Eu tenho a possibilidade de testar, são ideias novas. Então, é isso que a gente faz aqui, né? A gente conversa para ir trocando essas experiências. Eu, sinceramente, tinha muita coisa, ainda tem, que eu tenho que aprender, mas tinha muita coisa que eu só aprendi depois que eu virei mãe. A gente conversa muito com as amigas, a gente fala sobre vários assuntos, tem coisas que são mais o padrão mesmo da gente comentar, só que tem outras coisas que eu não fazia a mínima ideia, que eu só descobri vivendo a maternidade. A gente vai trocando essas informações, essas experiências e a gente vai fazendo o teste para ver o que funciona melhor em cada casa, né? Em cada lar, com cada bebê. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou pedir para você se inscrever no canal. Meu canal é um canal novo que eu tô criando. E deixar o like também no YouTube, entender que esse vídeo foi legal e assim ele entrega esse vídeo para mais pessoas e vocês também me ajudam fazendo com que esse canal cresça mais. É isso. Agradeço a atenção de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!